Oi, esse é o quadro Descomplica da Câmara Municipal de Mogi Guaçu. Nós vamos trazer alguns especialistas para falar sobre temas diferentes e descomplicar os assuntos para você. Nesse primeiro programa, nós trouxemos o Bruno Silva, que é cientista social pela Unesp de Araraquara, está concluindo seu doutorado em ciência política pela Unicamp. É colunista político da rádio CBN de Araraquara e também atua em projetos de educação política como docente e palestrante. Junto com o professor Humberto Dantas, é autor do livro Poder Legislativo Municipal, Entender de Política Começa Aqui. Bruno, obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, é uma satisfação poder conversar com vocês e descomplicar esses assuntos complicados nossos do dia a dia, mas que afetam a nossa vida, né? Como funcionam os três poderes? A gente precisa compreender basicamente que os poderes instituídos, vamos dizer assim, eles possuem diferentes responsabilidades, só para que fique mais claro para o cidadão. Uma política pública, por exemplo, ela não vai derivar pura e simplesmente da vontade de um governante, do prefeito, única e exclusivamente. O prefeito num belo dia de manhã levantou, tomou a sua xícara de café e chegou à conclusão de que a melhor solução para o problema da mobilidade urbana é aumentar a quantidade de ônibus. Veja, não é uma solução tão simples assim, né? Por isso que a nossa Constituição estabeleceu uma divisão dos poderes. Primeiro, para que não houvesse concentração de poder. Não é legal e não é razoável dentro de um regime democrático, por exemplo, você supor de que uma pessoa vai concentrar individualmente poderes. Nenhuma pessoa, nenhuma instituição. Por isso que parte do que a nossa Constituição fez, na verdade, foi montar um sistema no qual os poderes pudessem se autofiscalizar, né, um fiscalizasse o outro, mas que eles também tivessem limitações de poder, vamos dizer assim. Então, nem o poder executivo reina absoluto, nem o poder legislativo pode fazer tudo que deseja, o que quer o tempo todo, e nem o poder judiciário pode simplesmente sair prendendo as pessoas, por exemplo. Então, tudo tem que se dar com base em leis, em regras. A luz sempre do processo é a Constituição. Então, toda vez que o cidadão tem dúvida a respeito de como funciona, quem pode começar uma política, quais são os assuntos que interessam para a esfera local, ele tem que dar uma olhada na Constituição para poder saber como é que funcionam as coisas, né? Essa relação entre os três poderes no nível local, ela se dá principalmente entre os seus atores, vamos pensar assim. A gente tem a mania de dizer que o poder executivo é o prefeito, não é o prefeito. O prefeito é parte importante. Se a gente estivesse num jogo de futebol, vamos dizer assim, o prefeito ele é o capitão do time, aquele que está com a braçadeira e que vai coordenar os demais para poder fazer as melhores jogadas, ter as melhores estratégias, nesse caso resolver os problemas das pessoas, né, e tentar cumprir aquilo que prometeu em campanha. Mas ele não atua sozinho, ele tem todo o arco de secretários que atua junto com eles, né, as coordenadorias, enfim, diretorias e assim por diante. Você tem toda a estrutura da administração pública. O prefeito é o chefe da administração pública, vamos dizer assim, né? É aquele que vai determinar as suas metas de médio, curto, longo prazo e vai trabalhar sobretudo com esse horizonte de tentar tirar as políticas públicas do papel e fazer com que elas se tornem realidade. Por outro lado, você tem o legislativo. O prefeito não pode aprovar nenhum real no orçamento se ele não tiver aprovação do legislativo. E o legislativo municipal, a gente sabe que é representado pelos vereadores. Então os vereadores cumprem também uma função muito importante nesse sentido, né, dentro dessa lógica de divisão entre os poderes, que é cuidar de todo o processo de criação das leis e também da fiscalização daquilo que está sendo proposto pelo poder executivo. Por outro lado, você tem o poder judiciário. O poder judiciário é aquele que vai funcionar como o hábito do jogo de futebol. É aquele que vai ver se as pessoas estão seguindo as regras e se estão atuando dentro dos limites que as regras permitem que as pessoas possam atuar. E tem também algo que vem ganhando um pouco mais de destaque, né, Andressa, nesses últimos anos, que é o que a gente chama das instituições de controle. Então você olha, por exemplo, para o Ministério Público, você olha, por exemplo, para a Polícia Federal. Como o próprio nome diz, são instituições de controle. O que significa isso? Elas vão controlar, elas vão ver se a maneira como os agentes políticos estão atuando também se encontram dentro das regras. Se eles identificam irregularidades, o Ministério Público pode denunciar e a Polícia Federal pode investigar. Então, essa harmonia, essa ideia de relação entre os poderes, ela é uma relação necessária se a gente pensa dentro, né, de um processo de construção de um regime democrático. A gente precisa entender que uma democracia, ela não vai ser necessariamente fazermos tudo o que desejamos o tempo todo. Não é isso, e está longe de ser isso. Uma democracia, na verdade, é que a gente possa viver com as pessoas tendo direito a se expressar, com as pessoas tendo direito a votar, com as pessoas tendo a sua voz ouvida por esses representantes políticos. Então, a harmonia entre esses entes, entre essas instituições e a possibilidade desses representantes ouvir a sociedade é desejável. Nunca é bacana a gente ter o poder concentrado nas mãos de um só, né? Aí a gente estaria se aproximando de outra lógica de organização política que não uma democracia. Então, assim, para ficar bem claro, a Prefeitura e a Câmara não são o mesmo órgão.
né? Exatamente. Cada um Isso tem é a sua importante que as função. pessoas, né, deixem claro. Muito embora, infelizmente, em 2005, a Interleges, que é uma secretaria do Senado, né, ela procurou fazer uma espécie de censo das câmaras municipais. E o que se identificou? Que, infelizmente, muitas câmaras municipais no Brasil ainda funcionam, o prédio físico, a sede, né, onde os vereadores se reúnem, ainda funcionam dentro do órgão do Executivo em alguns lugares. Né? Então, quer dizer, isso atrapalha, em alguma medida, essa ideia da separação. Né? O que a gente não pode nunca perder do horizonte? É importante que a Câmara tenha a sua independência, que o Executivo, né, na figura local do prefeito, tenha, né, e de todo o corpo ali da administração pública, tenha a sua independência, porque a independência funcional não significa a mesma coisa da independência política. Como assim? Né? Quer dizer, esses órgãos vão funcionar autonomamente, vão ter os seus funcionários, terão as suas rotinas, os seus trabalhos, etc. Eles não podem ser diretamente influenciados única e exclusivamente pelo que acontece no outro órgão. Agora, na hora de decidir politicamente, aí a conversa é outra. Por quê? Porque inevitavelmente esses órgãos precisam se aproximar para dialogar. Isso não quer dizer que a Câmara vai fazer tudo o que deseja, né, o Executivo, e que nem o contrário. O Executivo vai fazer tudo aquilo que a Câmara está falando para ele fazer. Qual é o papel do vereador na prática? O que ele pode fazer e o que ele não pode? Essa é uma questão interessante porque boa parte das pessoas acabam tendo muitas dúvidas em relação aos limites, inclusive, da função. O que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz um vereador. Vamos só fazer uma rápida reconstrução histórica, prometo que é rápida mesmo, para que a gente entenda algumas coisas. Historicamente pensando, as câmaras municipais são as instituições mais antigas. Portanto, dos membros da classe política brasileira, os vereadores são aqueles mais antigos. Né? Então, se você volta lá atrás, desde a nossa organização colonial, qual que é uma das primeiras referências de classe política que nós temos? Nós temos os vereadores. Só que lá atrás, os vereadores acumulavam funções que são funções muito diferentes. Para simplificar, na prática, eles batiam o escanteio, dava a cabeçada, fazia o gol. Ou seja, eles eram a figura tanto que pensava nos problemas do município, criava as legislações, ainda que eram muito pequenas, muito restritas, né? Ali na época, nessa época mais atrás, mas e ao mesmo tempo eles executavam elas também. Então isso leva inevitavelmente algumas pessoas até os dias de hoje a confundirem por vezes as funções do vereador e as funções do prefeito. E aí a gente vai dar um salto um pouco maior aqui na história para a gente poder entender. Né? Desde a redemocratização, ou seja, desde principalmente a aprovação, né, da Constituição de 88, as funções do Poder Legislativo elas foram ressignificadas. Ou seja, mudou muita coisa. E parte do que mudou diz respeito justamente às funções dos vereadores. Ou seja, os vereadores, desde 1988 para cá, tiveram que lidar, por exemplo, com novidades. Novidades como o fato de que eles podem criar uma série de legislações. Eles podem apresentar projetos de lei, eles podem apresentar projetos que vão complementar alguma legislação do município que já exista para resolver algum tipo de problema. Eles criam as próprias regras de funcionamento do legislativo, né? Eles podem alterar a lei orgânica do município, que tem o valor da Constituição local. Então, quer dizer, eles são figuras, vamos dizer assim, pós-88, que saíram muito empoderadas e com novas responsabilidades. Se a gente pudesse resumir e simplificar, né, de maneira geral, a gente pode dizer que os vereadores eles têm três funções básicas, três funções elementares. A primeira dessas funções é a função legislativa, ou seja, diz respeito a essa habilidade de criar essas leis, de pensar as leis, de pensar as medidas que são mais razoáveis dentro da realidade local do município. O que é preciso ser dito aqui? Esse ato de legislar não significa que o vereador pode necessariamente iniciar, ou seja, começar uma proposta de lei sobre todo e qualquer tema que importa para o município. Né? A gente pode seguir uma regrinha para ficar mais fácil aqui para compreender isso. Esse ato de legislar se dá de maneira mais ampla. Vai desde o debate que se faz dentro das comissões, vai desde a discussão que se dá dentro do plenário, vai desde as conversas no corredor, vai do trabalho que os vereadores desenvolvem dentro dos seus gabinetes no atendimento à população para poder receber as demandas que vem por parte da sociedade. Esse trabalho vai dentro do plenário no processo, por exemplo, de quando um vereador pede vista a um projeto, ou quando ele, por exemplo, apresenta a sua justificativa no plenário, explicando para as pessoas, ele propõe uma emenda para modificar alguma coisa desse projeto. Tudo isso corresponde a essa grande atividade de legislar. O que o vereador não pode, para ficar mais simples? O vereador não pode, geralmente, iniciar projetos que vão gerar custos para o município. Por que ele não pode iniciar projetos que vão gerar custos no município? Porque essa é uma responsabilidade, essa é uma prerrogativa
legislativa é algo que foi deixado pela Constituição para começar com o Executivo. Isso não significa que o vereador não possa fazer nada. Então vamos dar um exemplo mais concreto. Quando você tem um processo de discussão do orçamento, ou seja, quanto vai ser investido em cada área da cidade, e todo ano o legislativo tem que avaliar, né, o orçamento, né, para saber efetivamente com quanto vai lidar, quanto vai arrecadar e quanto vai poder investir, né, nas políticas de saúde, de educação, de saúde, cultura e etc. Então nesse momento, o prefeito começa o projeto, ele apresenta as prioridades com toda a sua equipe técnica da Câmara, da Prefeitura. Esse projeto chega até o Legislativo, dentro do Legislativo os vereadores começam a legislar também. Eles vão debater, eles vão modificar, eles vão acrescentar, eles vão apresentar uma emenda, vão dar sugestões. E aí é nesse momento que ele consegue falar, eu acho que deveria investir mais aqui ou ali. Exatamente. Então isso também é ato de legislar. É que infelizmente as pessoas imaginam o quê? Legislar é o cara que fez os projetos, né? O cara que criou os projetos. E aí tem vereador que eu brinco até falar, né? Atua da seguinte maneira, quanto vale é por quilo, né? Chega lá no final do mandato, o vereador fala, olha, eu fiz 50 projetos, mas às vezes você vai ver desses 50 projetos, a relevância deles são uma relevância pequena, né? Por quê? Porque projetos que geram mais custo começam com o Executivo. O que os vereadores têm que entender também? Essa função de legislar é uma função central, mas ela é uma função que precisa ser pensada de maneira plena, em todo o seu processo, não só no ato de criar o projeto. Tem as outras funções que você havia me perguntado também. A segunda função, que ela é central no Poder Legislativo, é a função de fiscalização. Ou seja, os vereadores são responsáveis, né, por acompanhar se aquelas políticas que eles votaram, que eles discutiram, que eles pensaram, que eles ajudaram a criar, vamos dizer assim, elas estão funcionando ou se elas não estão funcionando. Se o investimento previsto e aprovado pela Câmara foi bem realizado pela Prefeitura ou não foi bem feito pela Prefeitura, né? Então os vereadores, eles exercem essa função de fiscalização sob diferentes formas e com diferentes instrumentos, vamos pensar assim. Pode ser desde uma fiscalização informal, a partir daquilo que o vereador verbaliza dentro do Legislativo. Pode passar, por exemplo, uma fiscalização mais do que prevê os trâmites regimentais, quando o vereador vai lá e protocola um requerimento, por exemplo, exigindo do Executivo uma cópia de um contrato em relação a alguma empresa que foi contratada para fazer uma obra, por exemplo, algo nesse sentido, ou pura e simplesmente quando ele requer uma informação para poder melhorar a qualidade do seu trabalho legislativo. Informação essa que quem pode ceder é o Poder Executivo e os órgãos que funcionam junto com, né, do Poder Executivo, administração indireta, autarquias e assim por diante. Então, quer dizer, essa função de fiscalização, ela é central, mas não só essa função de fiscalização do ponto de vista de você acompanhar as políticas. A fiscalização dos agentes políticos também é importante. O Legislativo pode, por exemplo, se julgar razoável em algum momento, sei lá, chamar ou convidar ou convocar mesmo o secretário de Educação para poder prestar esclarecimento sobre o andamento de algum aspecto, sei lá, da educação infantil dentro do município, por exemplo. Então isso também está dentro do arco de competência dos vereadores. E fazer a fiscalização orçamentária. Essa, muitos dos vereadores têm uma dificuldade muito gigantesca em fazer, porque envolve questões muito técnicas do orçamento, questões de contabilidade, etc. E nem todos têm esse domínio. E às vezes, muitas câmaras municipais, né, novamente citando esse relatório do Interlege, que é o que a gente tem como uma das maiores referências ainda, né, sobre uma radiografia das câmaras municipais, né, o que Interlege mostra é que você não tem muitas vezes profissionais técnicos adequados para poder avaliar essa questão das políticas públicas na maior parte dos legislativos municipais. Você tem muito isso no Legislativo Federal, alguns legislativos estaduais têm esses perfis de profissionais, né, com capacidade de traduzir essas questões técnicas de maneira mais simples, inclusive para os representantes poderem entender como eles vão atuar, mas isso não é a realidade geral das câmaras municipais. Isso está em poucas câmaras municipais, geralmente câmaras que têm um volume de recurso maior para poder contratar esses funcionários, e câmaras maiores, né, que têm uma complexidade um pouco maior. E por fim você tem uma terceira atividade dos vereadores, que vamos chamar aqui de uma atividade que é de funcionar quase como um agente que aproxima o cidadão do executivo em alguma medida, né? Que essa atividade se dá principalmente por aquilo que as pessoas conhecem no dia a dia, que são as famosas indicações, por exemplo. Então o vereador, ele é procurado por alguma pessoa porque você tem de repente um problema de um mato alto no bairro que não é resolvido, você tem um problema de um buraco que a prefeitura ainda não deu a devida atenção. Então o que acaba acontecendo? O vereador se coloca nessa posição quase como um intermediário, né? Como alguém que teria essa habilidade de conseguir dialogar com o executivo para tentar resolver esse projeto.
projeto. Há inclusive previsões, né, regimentais, não em todas as câmaras, mas em algumas delas, né, a respeito desse instrumento específico da indicação, como um instrumento que ajuda, o vereador ajuda diretamente a administração pública, vamos dizer assim, a cuidar do município. Pode até, em alguma medida, ser entendido também como um instrumento de fiscalização. E nessa indicação, o vereador, ele não, o prefeito, na verdade, ou o executivo, não é obrigado a cumprir essa indicação. Exatamente. Esse é um aspecto interessante, né? Você não tem a previsão da obrigatoriedade, até porque a indicação, como o próprio nome diz, ele está indicando, ele está fazendo uma sugestão, ele está chamando a atenção sobre um aspecto relevante, sobre um aspecto importante. Hoje nós temos, e até falar um pouquinho de ciência, já que a gente está aqui na Unicamp, né, fazendo essa gravação, é interessante pensar que essas indicações, e hoje a gente tem até um pouco mais de pesquisa sobre isso, por mais que você não tenha esse caráter de obrigatoriedade do prefeito respondendo, em muitos casos os prefeitos se preocupam sim em responder, em dar a devolutiva do legislativo. Por quê? Porque compreendem que as duas instituições agem no limite conjuntamente. E conjuntamente por quê? Para resolver da melhor maneira os problemas do município. A resposta, né, seria assim, quando vou fazer, se vou Exato, fazer, se se tenho é possível. previsão orçamentária para fazer. Às vezes é algo que não envolve necessariamente um custo, né? Por exemplo, um munícipe procura de repente um vereador e fala assim: olha, eu gostaria que a pessoa que é responsável por esse terreno que está abandonado fosse multado. Quer dizer, isso não tem um custo. A rigor faz parte do arco de competência da fiscalização da prefeitura. Então, às vezes ele está chamando a atenção sobre, vamos por assim, sobre problemas da cidade que, por vezes, o executivo às vezes também não observa de maneira muito clara, né? Então, isso também é uma função importante, porque no limite ajuda a fiscalizar a prefeitura, ajuda a fiscalizar o trabalho que a prefeitura faz, e isso é função do legislativo, né? Ao contrário do que muitas das pessoas pensam, quando a gente fala o que faz o poder legislativo, cria leis, legisla. Eu acredito e estou cada vez mais convicto que, mais importante do que criar essas leis, o legislativo precisa pensar em mecanismos eficientes de fiscalização. Fiscalizar, acompanhar, ter zelo pelo dinheiro público, cuidar da cidade. Isso é muito importante, isso é muito relevante. Mas isso também envolve, por outro lado, uma transformação de ordem cultural por parte do eleitor, né? De entender que essa atividade é uma atividade fundamental, uma atividade central. Às vezes não é você ter necessariamente o asfalto, né, ali resolvido do dia para a noite, mas é você ter um bom uso do dinheiro público que vai poder proporcionar a longo prazo o asfalto toda vez ali na sua rua, sem você precisar depender, né, da influência de uma ou de outra pessoa, né? Esse espaço da tribuna é um espaço importante porque às vezes as pessoas olham até para as sessões e falam: nossa, que coisa chata, demora, esse cara fica falando, passa para o outro, fica naquele lenga-lenga. Algumas pessoas entendem até dessa forma. Mas aquele momento da sessão é um momento importante, por quê? Porque é o momento que o poder público, ele estabelece, ele se abre para a sociedade para mostrar os seus trâmites, para mostrar aquilo que está sendo feito. Então, publicizar as ações dentro do legislativo também é de extrema importância, não só para a população, mas é de extrema importância também para poder ficar registrado na história daquilo que a instituição fez, da maneira que fez, se preocupou com os problemas mais relevantes da sociedade e assim por diante. O que às vezes a gente poderia pensar, e aí não é uma crítica específica a nenhuma Câmara, mas a todas de maneira geral, é pensar de maneira criativa novas maneiras de tentar conversar, dialogar, se conectar com o cidadão, né? Os trâmites não precisam ser necessariamente tão enfadonhos, assim, vamos dizer. Os trâmites podem ser talvez mais enxutos, você pode corrigir questão de tempos, né, ou de momentos de fala que se estendem, que se arrastam, diminuir isso, criar uma outra estrutura de diálogo. Tudo isso também, veja, é um processo, não vai se dar do dia para a noite. É um processo que o legislativo também tem que compreender de que é cada vez mais necessário aproximar as pessoas da Câmara Municipal. É cada vez mais necessário tornar o legislativo mais aberto, tornar ele mais poroso, tornar ele mais permeável ao interesse também das pessoas, né? Você havia comentado sobre projetos de lei que não podem gerar custos. Então é por isso que um vereador não pode fazer um projeto de lei para que seja feita uma escola em determinado lugar, por exemplo? Exatamente, porque a rigor essa é uma prerrogativa, vamos dizer assim. Quem pode fazer isso é o Poder Executivo, que pode começar. Veja, novamente vamos tocar nesse ponto. Isso não significa que o Poder Executivo pode fazer, vai chegar aqui na Câmara, então eu vou aprovar e está tudo bem. Não, a Câmara, vamos pensar assim, é o espaço da reflexão. É o espaço de você fazer a ponderação. Será que é mais razoável? Será que a prioridade agora é a escola? Será que nesse lugar que está sendo decidido é o melhor lugar? Será que não tem outros bairros também? Tudo isso, esse movimento de pensar a política, é feito pelo Legislativo. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, né? O Legislativo em qualquer nível, seja no município, no Estado ou no nível federal, ele é o coração da democracia.
Se o legislativo vai mal, a democracia também, de maneira geral, vai mal. Por quê? Porque ele é uma casa de representação popular e ele é um lugar onde, acima de tudo, não devem predominar as paixões, mas deve predominar o uso da razão, deve predominar ali o bom senso, deve predominar o compromisso público, vamos dizer assim. Então, pensar com cautela a política é sempre importante. Cada vez mais a gente se movimenta, aliás, na sociedade, num ritmo muito digital, que é o ritmo das redes, né? As pessoas estão acostumadas com o clique do Facebook. Cliquei, dei o curtir, legal, é instantânea naquele momento. Mas a política não pode funcionar dessa maneira digital o tempo todo. Em alguns momentos ela pode, né? O vereador vai se comunicar com as pessoas, ele pode utilizar as redes, né? É até saudável e é natural que ele faça isso como estratégia de comunicação. Mas a questão toda é, a vida das decisões políticas impactam as pessoas, impactam outras vidas. Então toda e qualquer decisão apressada, vamos pensar assim, pode acabar gerando problemas maiores. Então é preciso que o legislativo faça, acima de tudo, essa ponderação, abaixa a bola, pensa, discuta, né, coloque os prós, coloque os contras. Isso é saudável. O processo de criação da política, às vezes, ele é mais importante do que o resultado final da política. Falando de projeto de lei ainda, mas assim, um assunto que seja possível do vereador legislar. Como funciona isso? Como ele propõe isso para os demais? Como de um projeto vai se tornar uma lei? A gente tem que entender que todo e qualquer projeto de lei tem que seguir um determinado trâmite, né? Aqui eu vou tentar simplificar, sob pena às vezes de atropelar até algum aspecto mais técnico do processo legislativo, mas aqui eu vou simplificar para que as pessoas entendam, né? Como surge necessariamente uma lei, vamos dizer assim. Primeiro você tem que ter um projeto, você tem que ter uma ideia. O vereador ali dentro do gabinete, em contato com as suas bases, com a população, formula essa proposta. A partir dessa formulação da proposta, é encaminhado para as comissões. O que são as comissões? As comissões são órgãos técnicos de assessoramento legislativo, né? A comissão, vamos pensar assim, é como aquele grupo de estudo. Vamos sentar junto, depois do intervalo, e estudar para ver se essa medida, da forma como ela está escrita aqui, ela é mais razoável que seja assim. Então essas comissões fazem essa análise, né? Pode fazer a análise tanto da viabilidade da política, quanto de questões mais constitucionais, ou seja, se aquela proposta, se aquela ideia está enquadrada dentro daquilo que as leis permitem que o vereador possa propor, possa fazer, né? Como o caso que você estava dando um exemplo do médico. Se o vereador foi lá e tem a ideia de contratar mais médicos, a comissão, uma das funções dela seria dizer assim, olha, peraí, vereador, esse aqui não dá para você fazer, não está na listinha aqui de coisas que é possível ser feito. Mas, de repente, o vereador pensa assim, vou criar um projeto, sei lá, de incentivo para que as pessoas tenham telhados verdes, porque a questão ambiental é uma questão cada vez mais fundamental. Isso é algo que ele pode fazer, né? Então, aí a comissão avalia isso, vamos dizer assim, e a partir dessa avaliação, passa-se para outra comissão, ou às vezes passa só por uma comissão, o trâmite varia de Câmara para Câmara, né? Aí passa para essa comissão responsável pela questão da justiça e vai para o plenário, né? O plenário é onde se encontram todos os vereadores, é onde quando as pessoas lá estão observando, vão até a Câmara, estão vendo como é que funciona a sessão, elas veem que tem uma parte central que é a mesa, que você tem o presidente, tem ali os secretários que auxiliam na condução dos trabalhos legislativos, os funcionários técnicos também da Câmara, né, que dão suporte, o pessoal da televisão que está ali também, né, fazendo o seu trabalho de filmagem, enfim, né, etc. Aí a partir dali daquela discussão do plenário, os vereadores têm um espaço que eles podem falar, que eles podem se manifestar, e aí debater aquela proposta e apresentar o seu voto, publicizando a sua decisão para a população, né? Então, em termos mais simples, vamos pensar assim, esse é um trâmite de um projeto de lei. Depois que sai do legislativo, esse projeto de lei, ele vai para as mãos do Poder Executivo, até porque o Executivo participa desse jogo do processo de legislar. Nas mãos do prefeito, vamos dizer assim, nas mãos do Executivo, com o auxílio da equipe jurídica, o prefeito ele vai também fazer o seu olhar sobre o projeto, vai estudar o projeto também, vamos dizer, né? Para poder saber se aquele projeto é viável, se não é, se é razoável daquela forma, se não é. O prefeito tem, inclusive, aquilo que a gente chama de poder de veto, ou seja, ele pode pegar a sua caneta e simplesmente falar, olha, essa parte do texto não vai, essa parte vai, desde que ele apresente as suas justificativas, as suas razões. Se ele acaba vetando o projeto, uma parte ou todo esse projeto retorna para o Legislativo, e ao retornar para o Legislativo tem que votar esse veto. Né, saber se ele sustenta a decisão do prefeito ou saber se não, ele derruba a decisão do prefeito. E isso é interessante pensar. Em matéria legislativa, sempre quem dá a visão final, a opinião final, né, a decisão final, cabe ao Poder Legislativo. Então, quer dizer, não é um poder que é de brincadeira, vamos dizer assim, muito pelo contrário, é um poder que tem uma grande relevância e o Poder Legislativo municipal tem uma grande relevância para a realidade da cidade, né, do município.
A gente vê alguns vereadores que lutam por causas específicas. Eles só podem legislar acerca dessas causas ou não? Quando eles entram, eles podem falar sobre qualquer assunto? Não, de modo algum. O vereador, ele foi inclusive eleito para poder cuidar dos múltiplos assuntos da cidade. Agora, é normal e faz parte até, vamos dizer assim, da maneira como se desenha o jogo político, como se dá a política, que por vezes esses vereadores sejam militantes em prol de algumas bandeiras específicas, né? Então, por exemplo, você pode ter o vereador ali que ele defende a bandeira do direito das mulheres, né? Que é uma bandeira extremamente relevante, extremamente importante, né? O combate às desigualdades, a discriminação entre homens e mulheres, legal, bacana. Mas por que geralmente o vereador se mobiliza em torno disso? Né? Ele se mobiliza em torno disso porque ele acredita ter uma base eleitoral que se interessa por esse tema, ou por vezes ele se mobiliza em torno disso porque ele acredita que é um tema de extrema relevância para dentro do município. O fato concreto é, você tem vereadores que têm múltiplos perfis dentro das câmaras municipais, né? A gente pode ter desde vereadores que têm esse perfil mais ideológico, vamos dizer assim, que se movem ao redor de causas, né? Uma causa que eu estou dando um exemplo aqui de combate à discriminação entre homens e mulheres, a desigualdade entre homens e mulheres, assim como você pode ter vereadores que são mais representantes, vamos dizer assim, da localidade, do território. Às vezes o vereador se sente pertencente ao bairro X e, portanto, todas as suas medidas vão no sentido de buscar de alguma forma, vamos dizer assim, né, melhorar os equipamentos públicos do bairro X, atender as demandas das pessoas daquele bairro X. Isso varia muito, varia em função do que os vereadores acreditam ser o seu padrão de votação e varia em função também das prioridades que são definidas ao longo de cada um dos mandatos. Mas, a rigor, o vereador não precisa necessariamente atuar sobre aquela única causa. Algumas causas eles atuam, militam, porque são causas de vida, são causas importantes, são causas porque ele tem a convicção de que aquilo impacta positivamente a vida da cidade. Aí vai muito mais da leitura de quais as prioridades definir ao longo de mandatos, né? Mas o fato concreto é, você identifica vereadores com diferentes desses perfis, né? Em cidades maiores, talvez, você tem até vereadores que tenham mais causas de bairro, vamos dizer assim. Por quê? Porque você tem uma quantidade de potenciais candidatos, você tem uma cidade que é maior. Então, quer dizer, às vezes, para um vereador ser eleito, ele não vai ter votos em toda a cidade, então ele também não vai conseguir dar conta de buscar esse voto, de representar essas múltiplas demandas, né? Então ele acaba concentrando a sua ação. Em cidades menores, a tendência é que o vereador acabe atuando, né? Pode até ter um outro bairro que ele dê uma atenção especial, mas ele acaba atuando de maneira geral para toda a cidade. As câmaras, elas têm presidente, secretário, por que isso acontece? E quais as prerrogativas deles? Vamos dizer assim, isso corresponde à divisão das funções internas dentro do Legislativo, né? A gente poderia pensar assim de maneira simples, né? O presidente da Câmara é aquele que basicamente coordena e controla todos os trabalhos dentro do Legislativo, além de ser o representante interno e o representante externo do Legislativo. Então vai ter um ato oficial que vai ter uma inauguração de um prédio público, né? A não ser que seja definida uma comitiva de vereadores que vão junto, que sejam convidados, ou algo nesse sentido. Quem é o representante oficial do Legislativo enquanto instituição? É o presidente da Câmara. Então ele é uma pessoa que tem, primeiro, a confiança por parte dos seus pares, né? Ou seja, a confiança dos outros vereadores. Porque foi eleito por eles? Porque foi eleito por eles. Aliás, diga-se de passagem, né? A mesa diretora, na maior parte dos casos, funcionam em mandatos bienais, né? Então você tem um presidente que fica 2 anos, depois outro que fica mais 2 anos, né? Um dos primeiros atos, quando você tem a posse dos vereadores, é justamente a eleição do presidente da mesa diretora, porque é ele que vai depois coordenar todos os trabalhos dentro do Poder Legislativo, além de exercer isso que eu estou falando, que é essa representação externa. Dentro do Legislativo, o presidente da Câmara é alguém que tem uma grande importância. Por quê? Parte substancial do processo legislativo se desenvolve a partir das suas ações, né? Então, a celeridade em alguns projetos, né? O interesse para poder colocar algumas coisas sob discussão, a capacidade de manter uma postura de maior diálogo, de trazer os vereadores mais para junto, vamos dizer assim, para poder atuar, né? Em prol das causas que são importantes do município. Tudo isso são funções importantes também que o presidente da Câmara faz dentro do Legislativo. Já os secretários, eles ocupam aquilo que a gente entende por uma dimensão um pouco mais ampliada, né, da autoridade, vamos pensar assim, que seria a mesa diretora como um todo, né? Então, cada secretário tem as suas funções. Então, você vai estar numa sessão lá, você vai lá assistir a sessão, você vai ter que fazer, por exemplo, uma chamada regimental, que a gente chama, que é verificar a contagem dos vereadores que ali estão. O secretário é aquele que vai pegar a caneta e vai, olha, fulano tá aí, ciclano tá aí, e assim por diante, né? Então, eles têm funções específicas que servem tecnicamente para que os trabalhos dentro do Legislativo possam acontecer. Agora, em termos mais políticos, vamos pensar assim, a função do presidente da Câmara é uma função mais relevante, né? E existe muita discussão acerca do valor que é destinado à Câmara. É a Prefeitura quem dá esse valor à Câmara para ela funcionar? Como é isso?
É legal, porque às vezes tem gente que acha que é como aquele filho que vai pedir dinheiro pro pai, né? Falou, pai, me dá um dinheirinho aí que eu preciso comprar um negócio, tal. Não é assim que funciona, né? A Constituição, novamente, a nossa luz é sempre a Constituição, as regras principais estão sempre lá, né? A Constituição estabelece percentuais mínimos de repasse, né, que a gente chama de duodécimo. Por que duodécimo? Porque é dividido em 12 parcelas, vamos dizer assim, e corresponde aos meses do ano, né? Então o que acaba acontecendo? Você tem quando a prefeitura já elabora o seu orçamento, vamos pensar assim, ela já tem que contar que um percentual daquele orçamento já vai ser destinado ao legislativo. Esse percentual, ele varia, não me lembro agora de cabeça exatamente os valores, mas esse percentual, ele varia em função do tamanho dos municípios, né? De maneira que municípios menores pegam uma fatia um pouco maior do orçamento, porque o volume total do orçamento da cidade é menor. Municípios bem maiores, como São Paulo, esse percentual do orçamento reservado ao legislativo é um percentual um pouco menor, porque o volume é justamente gigantesco, né? Nós estamos falando, por exemplo, na Câmara Municipal de São Paulo, a gente está falando em milhões de reais, né, o orçamento. O orçamento da Câmara de São Paulo, que é a maior do Brasil, por exemplo, é muito maior que várias cidades brasileiras, né? Mas por quê? Porque o orçamento total do município de São Paulo está na casa dos mais de bilhões de reais, né? Então, quer dizer, você tem esse recurso para o funcionamento do legislativo que já é assegurado pela própria Constituição. E assim deve ser, até porque o legislativo, nesse caso, ele não deve nada para o executivo, vamos dizer assim. É uma verba que está ali reservada para o seu funcionamento, para a sua profissionalização, para o desenvolvimento dos trabalhos e assim por diante. O que acontece em algumas realidades, o que acaba sendo? Alguns vereadores acham interessante fazer uma economia maior desse recurso ao longo do ano e quando chega no final, eles devolvem parte desse valor para o executivo que acaba alocando em outras áreas prioritárias. Veja, funcionar sob um custo mais baixo é desejável só em qualquer condição, vamos pensar assim. Por quê? Nós passamos por momentos de crise econômica, nós passamos por momentos, né, no qual a sociedade cada vez mais cobra por parte dos representantes políticos, né, uma transparência nas suas ações, cobra por parte deles eficiência na lógica do gasto público. Então, tudo isso é desejável que o legislativo funcione também de maneira responsável internamente, né? É aquela história, eu vou fazer bem a lição de casa para poder dar o exemplo para a cidade. Agora, não que esse repasse, como eu citei ainda há pouco no final do ano, seja obrigatório. Se o legislativo optar, por exemplo, por investir na profissionalização dos seus quadros, os ganhos políticos não são imediatos, mas os ganhos políticos podem ser de longo prazo. De repente eu vou abrir um concurso para chamar, né, para poder ter um profissional dentro da Câmara que vai me ajudar a pensar as políticas do município, vai torná-las mais eficientes. Isso vai aumentar um pouco o gasto com folha de pagamento. Beleza, se isso estiver dentro da lei, dentro dos critérios e for algo fundamental para o legislativo, isso deve ser pensado, né, de maneira responsável, né, a partir de um debate, de um diálogo com os outros vereadores, mas é algo também que dá para se imaginar que aconteça. Os vereadores, eles têm férias, 13º? Isso é interessante. Os vereadores, eles têm, na verdade, aquele período que a gente chama de recesso parlamentar, né, que é quando eles saem, né, tem ali o período ali, geralmente é no mês de julho, né, que acontece esse período de recesso parlamentar, mas eles não têm 13º, porque na verdade os vereadores não têm nem salário a rigor, a gente chama o quê? De subsídio, né? Como o vereador está dedicando parte do seu tempo, que é um tempo que ele poderia estar desenvolvendo as suas funções profissionais, para se preocupar com as questões do município, para cumprir toda a sua agenda, que se você tiver vereadores que cumprem bem o seu trabalho, é uma agenda extensiva de coisas que você tem que fazer no dia a dia no município, né, eu costumo brincar o seguinte, problemas é o que não faltam nas cidades brasileiras, né? Então o vereador que cumpre bem a sua função, inevitavelmente, né, vai ter que dedicar parte substancial do seu tempo para, né, acompanhar o que está sendo feito nas secretarias, para acompanhar o que está acontecendo com a cidade e assim por diante. Então eles não têm salário, eles têm um subsídio mensal. Infelizmente, em alguns casos, esse valor do subsídio mensal acaba sendo um valor muito elevado. E geralmente, quando chega num momento em que precisa se pensar o reajuste desse subsídio, há sempre um grande atrito com parte da sociedade. Por quê? Para boa parte da sociedade, como os vereadores têm que votar o subsídio, porque eles votam o seu subsídio, votam o subsídio do prefeito, dos secretários, etc., muitas pessoas já automaticamente dizem o quê? Olha, eles estão atuando em causa própria. Mas é preciso ser dito, por exemplo, que mesmo um reajuste do subsídio mensal dos vereadores nunca é feito dentro daquela legislatura, que dura 4 anos, né? Ele é feito ali, mas ele passa a valer sempre a partir da próxima legislatura. Você poderia me falar uma média, assim, de valores de subsídio? É difícil, os valores variam muito justamente em função do porte dos municípios, né? Mas você tem até câmaras que o valor do subsídio ultrapassa os 15 mil reais, por exemplo, e câmaras que funcionam muito mais abaixo, né? De maneira geral, vamos ser, assim, francos, né? O valor do subsídio é muito razoável,
né? É um valor muito satisfatório diante até do que é, por vezes, a realidade média dos salários na localidade. Né? Mas a gente tem que pensar sempre o quê? Não só do ponto de vista do custo. Toda e qualquer política vai ter custo o tempo todo. A questão é, quem é o grande responsável por contratar os políticos? Se nós fôssemos um grande RH, vamos dizer assim, né, no momento das eleições, nós, eleitores, somos o chefe do RH. É a gente que escolhe quem vai ocupar aquele cargo. Né? E, aliás, os cargos representativos, os cargos eletivos, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, etc., quem coloca eles lá ou tira eles de lá, somos nós, a rigor. Né? De que maneira? Nas eleições. Então é preciso que a gente crie, acima de tudo, uma perspectiva de consciência política em relação aos representantes que a gente está escolhendo para o Legislativo. Né? Porque eles já vão entrar lá sabendo que quem permite que eles estejam lá somos nós. Bruno, eu te agradeço toda essa explicação e realmente descomplicou. Fique com a gente para o próximo programa Descomplica. Bye.